Quando os problemas se tornam impossíveis e não há o que fazer, existe apenas um lugar para onde ir: Sinai, o Monte dos Impossíveis. A pobreza faz a gente não ter sonho, então eu não tinha sonho. Eu já não tinha pena de você matar uma pessoa. Eu era uma pessoa irrecuperável. Meu nome é André Nascimento, sou empresário. A minha vida ela começou a desencaminhar devido à situação financeira dos meus pais, a quantidade de filhos, a dificuldade quando eles vieram de outro estado para São Paulo tentar a vida. A pobreza faz a gente não ter sonho, então eu não tinha sonho. A gente levava a vida conforme a situação. E a gente passava mais tempo, eu e meus irmãos, mais tempo na rua do que em casa, até porque não tinha um atrativo para você ficar em casa, não tinha uma televisão, não tinha uma condição de estudar. Então a gente vivia muito na rua. Depois eu vim descobrir que meu tio ele era traficante. E aquilo, na verdade, me chamou a atenção, porque ele tinha aquilo que eu necessitava. Adquirimos uma arma e planejamos fazer o primeiro assalto. E fiz o primeiro assalto numa padaria. E aí eu dei conta que eu já estava escravo já de tudo, escravo do crime, a necessidade de você alcançar alguma coisa. Isso me levava a sempre galgar para assaltos maiores. E sempre acontece nesses assaltos de ter alguém que reage. E num desses assaltos que nós fomos fazer numa mansão, a empregada ela correu e eu alvejei ela. Foi a primeira vítima, a primeira pessoa num assalto que eu alvejei. Não havia uma esperança, até porque Deus era um ser distante. A gente não tinha um conhecimento de Deus. A gente via Deus através de crentes, que a gente olhava com desprezo. Por quê? Por que o desprezo? Porque eram pessoas que não tinham um testemunho. A gente não via um crente formado, empresário. Então, ali pra gente era uma utopia. Para mim, era crente, era uma pessoa que tinha uma religião como tinha todas as outras. Crente era uma pessoa que eu não assaltaria porque, na minha visão, ele estava pior do que eu. Mas eu via aquelas pessoas com terninho surrado, com a Bíblia debaixo do braço. Para mim, aquilo ali era uma vergonha, era vergonhoso eu largar a vida que eu tinha de status, até porque o crime me proporcionou uma condição social muito grande. Eu tinha carro, eu tinha dinheiro, mas isso teve um preço, e um preço muito caro. Eu comecei a perceber a minha degradação, a minha caída, porque eu comecei a cometer coisas que eu desconhecia. Fui tendo medo de mim, porque você já não tinha pena de você matar uma pessoa, de você tirar a vida de uma pessoa. Eu estava numa situação, num patamar de droga que era irreversível. Eu estava no crack, meu fim era ali, não tinha como sair dali. E aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu retornando para casa, encontrei uma pessoa que ele roubava junto comigo. Nós fizemos vários assaltos juntos, mas ele tinha sumido. Na minha visão, na minha concepção, ele tinha morrido. Porque no crime não tem outra forma de sair do crime. O crime, você morre, ou você vai preso. Ele estava diferente, mas eu não entendia, mas ele estava diferente. E conversando com ele, ele me contou que estava indo numa igreja. E quando eu vi, ele estava diferente. Depois eu entendi que era uma luz, que era diferente. E ele me convidou. Por respeito a ele, eu fui à igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor que estava lá, ele era um ex-justiceiro. Ele era um ex-justiceiro.
E ele sentou comigo e falou assim, olha, André, nós éramos inimigos no mundo, porque eu era justiceiro e você era bandido. E ele me ajudou muito, muito. Minha vida começou a caminhar a partir dali. Ali nasceu o sonho, porque eu via no altar testemunho, eu via algo diferente nas pessoas, porque não eram pessoas que carregavam a Bíblia debaixo do braço, como eu via. A impressão foi outra. Eu via pessoas felizes. E o pastor foi me ensinando como chegar onde eu queria chegar. Que o segredo para chegar aonde eu queria, onde eu estava almejando, era o altar. E aí eu aprendi o que é o altar. Eu aprendi que eu tinha que sacrificar, em primeiro lugar, a minha vida. Eu morava a 45 quilômetros da igreja. O que eu entendi quando eu fui à igreja? Que só dependia de mim. Que a vida inteira eu arrumei desculpa para continuar no crime. A vida inteira eu falava que eu não tinha futuro, que a minha vida era o crime. E um dia eu estava na igreja e o pastor falando de uma campanha de Israel e disse que Deus podia realizar o sonho que a gente tinha, mesmo se ele fosse impossível. E que o segredo para isso era o sacrifício. Eu vi o testemunho, a sinceridade do pastor, a preocupação que ele tinha comigo, o cuidado que ele tinha comigo. Quando eu coloquei o meu sacrifício no altar, eu acho que o mais difícil é subir, porque é aquela luta. Mas quando eu subi e eu coloquei o meu sacrifício no altar, eu desci com certeza. Quando eu saí da igreja, eu olhei para o céu e disse, Senhor, não tenho nada. Se realmente o Senhor, foi o Senhor que falou comigo, o Senhor vai me dar uma direção. Eu não tenho nada, nem dinheiro para passagem para ir embora, eu vou a pé. E fui embora. E aí o que acontece? Como é que você começa uma coisa sem um capital? Eu fui pegar latinha, porque eu precisava de um capital. Eu precisava começar. E eu comecei a pegar latinha. Eu passava a madrugada inteira abrindo saco de lixo. E aí eu juntava muito. Era muito, não era um saco, 2 sacos. Eu juntava a madrugada inteira. Então eu chegava a vender 30, 40, 50 quilos de reciclável. E aí eu falei, peraí, eu também posso comprar, eu já tenho um capital, que eu tinha um capital. Tinha um dinheiro, então eu vou começar a comprar. E eu fui e comprei o anúncio. Fui no jornal, fiz um anúncio pequenininho, pus um telefone e a partir dali eu comecei as pessoas a ligar para mim para vender reciclável. E aí comecei a comprar muito. Aí tive necessidade de arrumar lugares maiores. Então, aluguei um galpão de quase 40 mil metros quadrados para guardar. Dessa reciclagem eu montei 3 lojas de móveis. Cada passo ele depende do altar. Cada passo maior, o altar é o que te dá a projeção. A minha projeção para empresário começou ali. Então ali não tinha como falar que Deus não existia. Hoje eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Imobiliário. Hoje eu tenho uma franquia na área de consultoria financeira. Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia. A gente mexe na área de certificação digital. Moro num condomínio fechado. Eu construí do zero, da casa do jeito que eu e minha esposa projetou. Comprei terreno, terra, apartamento. Hoje eu tenho uma chácara, acabei de adquirir, não tem nem um ano. Carro, eu troco de carro todo ano. De tudo isso que eu contei, ele não tem significado, até porque se ganha e se perde. Mas a estrutura disso tudo, o ponto de partida é o Espírito Santo. O altar é você ver o estado espiritual que você está. Porque quando você vai ao altar, você mostra que você está despojado, que nada é mais importante do que o altar. O altar mostra para você se realmente você está preparado.
para aquilo que você deseja, para aquilo que você almeja. Porque aquilo que você já conquistou, você já conquistou. O passo para frente é um novo desafio. Então o altar é isso.